Essa é a segunda temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou falar sobre a minha experiência na vida nômade. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, tudo bem? André Bona aqui, mais um podcast da nossa série Vida Nômade. E a gente já conversou bastante, estou dividindo com vocês essas histórias incríveis que eu vivenciei nos últimos meses, no último ano, na verdade, né? Contando essas passagens por vários lugares, né? E no episódio anterior eu falei como é que foi a passagem em Sergipe, que foi uma passagem muito legal, porque a gente se sentia meio que voltando por um lugar onde a gente já morou e dava aquela sensação de conforto no meio daquela confusão que estava sendo a pandemia ali na Bahia, com aquelas coisas de lugares fechando e tal, né? Então, pra gente, apesar de lá também ter umas regrinhas que estavam vigorando, pelo menos a gente se sentia que estava num lugar que a gente conhecia, então a gente poderia se sentir emocionalmente mais confortável, né? E aí, saindo de Sergipe, o próximo nosso destino seria a cidade de Maceió, né, nas Alagoas, grande Maceió. E assim foi. E a gente foi para Maceió, né, pegamos o carro, fomos fazendo o trajeto ali subindo, vimos na estrada aquele monte de catavento, né, de geração de energia eólica e tudo, até chegar lá em Maceió, né, passando primeiro por aquele município que tem antes, Marechal Deodoro, né, acho que é esse o nome, que onde fica a Praia do Francês, que é bem bonita, e até chegar na cidade de Maceió. E foi uma experiência muito legal, só que logo na chegada de Maceió, quando eu estava no meio desse deslocamento, eu tinha que vir a São Paulo para dar um curso, para gravar umas aulas para Unicinos, né, do MBA deles lá, que eu ministro lá, ministrei uma disciplina de investimento em renda fixa. E aí eu precisei gravar, e isso seria gravado em São Paulo, na estrutura da Exame. E eu tive que vir e fiquei quase uma semana. Foi na verdade uma semana de dias úteis, acho que foi de segunda a sexta ou de terça a sexta, algo assim. Sei que foram 3 dias de gravação logo eu cheguei lá, foi uma coisa tipo assim, acho que a gente chegou lá no sábado, né? Tomamos pé da situação, ficamos ali na Ponta Verde, entendemos um pouquinho o lugar e na terça eu já saí, Luísa ficou lá, ficou em Maceió mesmo, e eu fui para São Paulo para poder resolver esses compromissos aí. Fiquei na Vila Olímpia ali, pertinho da Faria Lima, né? Porque dava para ir a pé e tal. Então, teve essa primeira semana que acabou interrompendo aquela primeira rotina de chegar, ir para a praia e tal, né? Que era tão gostosa aí nessas aventuras aí que a gente estava vivendo, mas deu sim pra gente antes de ir fazer uma caminhadinha ali no calçadão, na orla da Ponta Verde, né, passear um pouquinho na Pajuçara também, mas não o suficiente pra gente entender o lugar, pelo menos pra mim, pra eu entender o lugar e saber onde a gente estava e tal. E aí tive essa semana aí que eu peguei um avião, fui para São Paulo e voltei, e aí sim, chegando no final de semana, aí deu pra gente começar a desbravar mais o lugar. Nesse período aí, a gente não ficou na frente da praia, a gente não ficou pertinho da praia, a gente ficou na Ponta Verde algumas quadras para trás, então a gente não tinha vista do mar, nem nada disso, né? Mas a estrutura também era bem completinha, o apartamento, um bom tamanho e tudo, e a gente ficou bem confortável lá também, bem instalado. Tinha alguns comércios em volta, algumas coisas, mas aí estava naquela coisa já um pouco mais abrindo, a gente teve uma visão mais de uma coisa movimentada. No final de semana, na Pajuçara, eles fecham um trecho da rua lá, e aí estava bastante movimentado e tal. E basicamente nesse período em Maceió, o que aconteceu foi que eu fiquei durante a semana, sempre que possível, indo para a Praia do Francês para pegar onda, ia lá umas 2, 3 vezes por semana, né? Que não é pertinho, né? Não é pertinho para ir assim todo dia, mas a gente tava lá, entre outras coisas, para isso também, né? Para pegar onda e tudo. Então não ia deixar de fazer aquilo ali. E afinal de contas, a Praia do Francês, quem não conhece, é lindíssima, vale muito a pena o passeio. Então era um lugar bacana ali.
E ali no miolinho de onde a gente estava, na Ponta Verde, Pajuçara, por ali, apesar da orla ser muito bonita e tudo também, é uma coisa mais urbana, né? Então, eu particularmente tenho a preferência por algo menos urbano, assim, na frente da praia. Então, para mim era muito mais agradável ir para o Francês e pegar a onda lá, muito, muito mais. Então eu acabei fazendo isso durante a semana. Alguns dias eu peguei onda também na Jatiuca, não peguei onda na Jatiuca, peguei onda na Cruz das Almas, isso, que é uma outra praia, mas ali, mais próximo ali da parte urbana. Mas eu reparei que os meus amigos alagoanos me perdoem, mas eu vi umas saidinhas de esgoto ali na praia que não me deixaram muito confortáveis, não. Mas enfim, tirando isso, ali na parte urbana, né? Mas tirando isso, o restante da coisa foi bem legal. A gente não saiu assim para restaurante, essas coisas, mas só para ir no mercado também e fazer esses passeios ao ar livre. Mas nesses passeios, o legal foi que, assim, na estrutura que tinha em volta de onde a gente estava, tinha muita coisa legal. O mercado era bom, dá para você ficar em Maceió tranquilo um bom tempo, assim, né? Tem uma boa estrutura e tudo, e tem lugares para você passear, boa culinária e tudo isso aí. Então foi uma experiência assim bem legal. E ali a gente já estava com aquela visão de o tempo que a gente ficou ali. Acabou sendo 3 semanas, porque a primeira foram 4, mas a primeira eu fiquei em São Paulo, a Luísa ficou em Maceió, e ali a gente já estava naquela, né, de até quando nós vamos subir para o Nordeste? Será que a gente vai subir até que estado, até que cidade, né? E já pensando quando que seria o momento de concluir. E aí a gente estava com muita dúvida ainda. A era ir até o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque a gente resolvia assim, fizemos a costa leste, digamos, né, toda, mas aí tinha a possibilidade de ir até o Ceará, só que aí já a pegada do deslocamento de Natal até Fortaleza já seria um deslocamento maior, daria umas 8, 9 horas. Eu não estava muito disposto a pegar esse trajeto, porque a gente já estava dirigindo há algum tempo, né? Então ali a gente estava meio sem saber o que fazer, e a nossa próxima parada era João Pessoa. Só que João Pessoa, o que acontece? A gente, quando foi procurando, né, os imóveis no Airbnb, e já nessa coisa de 30 dias, a gente tinha pensado, logo quando a gente chegou em Sergipe, em Aracaju, em já estabelecer aquela rotina que eu comentei com vocês. Vamos chegar no lugar, matricular no Pilates, para a gente ter nossa atividade física lá e ficar 30 dias e tudo. Mas Aracaju ainda estava meio as coisas não estavam tão confortáveis para a gente poder ir para um lugar, fazer atividade e tal. A gente não se sentiu bem. Não por Aracaju, mas pelo momento, né, de pandemia. E Maceió a gente também estava meio assim, não ia rolar, e logo na primeira semana eu me ausentei, e aí a gente deixou para lá. Mas a gente falou, não, quando a gente chegar em João Pessoa, aí sim a gente vai entrar lá no Pilates e fazer. Só que aí, quando a gente estava começando a planejar a ida para João Pessoa, aconteceu que a gente viu que num lugar que a gente achou bacana, que a gente queria se hospedar, ele não tinha a vaga logo no começo do mês. Então, ele tinha, mas eu tinha que empurrar quase uma semana para frente o início do mês. Então a gente falou, o que a gente vai fazer aqui nessa sequência, né? De Maceió, aqui a gente vai para João Pessoa, tem uma semana, a gente podia ir para um outro local, em João Pessoa mesmo, mas não era uma hospedagem que a gente tinha achado legal. Aí, em alguns momentos, esse foi um desses que a gente estava com dificuldade de encontrar algumas coisas assim dentro do que a gente queria, né? Em Maceió, a acomodação foi parecida com a de Sergipe, assim, tinha o nosso quarto casal, e tinham 2 quartos também, e com bancadas e tudo, e cada um ficou em um quarto para poder fazer o seu trabalho, né? E ficou bem confortável nesse sentido. Então era bem grande o apartamento. E João Pessoa a gente estava
com a dificuldade de encontrar mais ou menos no mesmo parâmetro, assim, no mesmo padrão. A gente achou uma gracinha, só que esse estava com essa situação. E aí a gente, o que a gente vai fazer e tal, papapá, estamos na dúvida, então, o que a gente faz, hein? E aí começou a surgir um monte de dúvida nesse sentido, e a gente não estava sabendo o que fazer realmente. Poxa, o que a gente faz? E aí a gente pensou assim, bom, vamos pensar o que tem pelo caminho, né? Porque a gente ia, na verdade, pensando em João Pessoa, saindo de Maceió, mas se a gente olhar no mapa, a gente vai lembrar que entre uma coisa e outra a gente tem Pernambuco, entre Alagoas, né, e Paraíba a gente tem Pernambuco, né? Então a gente não estava com a vontade de ir para Pernambuco. Por quê? Porque ali em Recife é uma cidade maior, né? E a gente estava mais com a vibe de cidades menores e tal. Mas a gente falou, mas vamos fazer o seguinte então, vamos aproveitar nesse caminho e vamos então para Porto de Galinhas. E a gente achou umas hospedagens legais lá, e a gente falou, assim que a gente sai de Maceió, então a gente não vai direto para João Pessoa, a gente fica em Porto de Galinhas por uma semana, que era o tempo exato que ia vagar aquele apartamento que a gente queria ficar em João Pessoa, e daria tudo certo, né? E assim foi feito. Então a gente já planejou a ida para João Pessoa dessa maneira, fazendo uma pausa em Porto de Galinhas, né? Que seria extremamente legal para a gente, um lugar não tão urbano, né? Um lugar legal assim, um lugar bem bacana de lazer e tudo, e a gente acabou achando uma hospedagem ali sim, pé na areia, daqueles condomínios que tem lá, que você sai do condomínio já direto na areia, não tem nem que atravessar lugar nenhum, é só você pisar e cair na areia. Tanto é que quando chegou lá, só dando um spoiler aqui do que eu vou comentar no próximo podcast, eu me lembro que, por exemplo, eu saía de casa e falava, Lu, tô indo aqui, tá, beleza, digamos, era 7h30 da manhã, eu saía, me despedia dela num apartamento, quando dava tipo 7h35, eu já estava dentro do mar, já lá no outside, né, num lugar dentro do mar, esperando as ondas. Eu já tinha descido, já tinha saído do condomínio, já tinha entrado no mar, remado e chegado no fundo, passado pela arrebentação e chegado no fundo. Então era bem pertinho. E aí a gente acabou ficando ali nessa situação bem diferente de Maceió, é bem legal. Então essas coisas do nomadismo, da maneira como a gente fez, eles acabaram tendo também algumas surpresas como essa que eu estou mencionando, que são interessantes. Você vai convivendo, vai vivendo na verdade em diferentes lugares, né? Com uma certa diferença, né, de estilo de vida e tudo, né? Então isso aí foi bem legal também. E a gente acabou aproveitando bastante essas diferenças aí. Isso foi bem agradável, né? Bem agradável da gente ter essas experiências diferentes e tal. Quando a gente chegando ali em Maceió, antes da própria Praia do Francês, tinha um lugar chamado Barra de São Miguel, que a gente visitou também, que bem legal, bem bacana, tá? E valeu a pena. Então tiveram alguns lugares, assim, algumas praias, que às vezes a gente chegava para passear e que eram no caminho, ou que a gente fazia isso antes ou fazia isso depois, tipo, ou durante a estada naqueles locais, que a gente realmente parecia que a gente estava num lugar muito longe, tipo, né? Você chegava num lugar, fala, meu Deus, onde é que eu tô aqui, né? Como é que eu faço aqui? Você chegava num lugar que você estava longe de tudo, um lugar completamente... fala, a gente tá tão longe da nossa casa, né? Parecia que você atravessava um portal e ia para outra... ia para outra dimensão, né? De tão longe às vezes que era, de tão... não é nem longe, mas é assim, fora do radar mesmo, né? Então a gente
a gente tinha essas sensações em alguns momentos. Poxa, nós estamos aqui, parecia que você estava realmente num lugar que você fala, nossa, será que um dia eu vou voltar para casa, de tão longe que era, né? Na verdade não tinha mais casa, aquela era a nossa casa ali. Então não tinha essa preocupação também, assim, não tinha, era meio estranho esse sentimento, porque era um sentimento de que a gente estava num lugar longe, e que longe de quê, né? Na verdade, longe de lugar nenhum, porque a gente não tinha onde morar. Ali era a nossa moradia, mas que a gente estava longe de algum lugar e parecia que a gente nunca mais voltar para onde a gente conhecia. Era muito longe. Tem uma praia no sul de Alagoas, chamada também Praia do Gunga, que ela é belíssima, é incrível. A gente chegou lá, fizemos logo na chegada, né, quando a gente veio de Sergipe, atravessou, já foi na praia lá. É uma praia muito legal, tem uma estrutura, aqueles passeios de quadriciclo e tudo, muito, muito legal, tá? Uma estrutura de restaurante e tudo, que vale muito a pena. Ali era um dos lugares também. Eu coloquei foto desse local aqui lá no meu perfil do Instagram. Praia do Gunga. Se você for para Maceió, eu sugiro que você visite. A Barra de São Miguel também sugiro que você visite. Francês, nem tenha dúvida, né, que também é muito legal. E esse tipo de lugar era o que fazia coisas ter aquele clima de aventura, né? Aquele clima de aventura, de estar fazendo nomadismo e desbravando, a sensação de desbravador. Então isso foi muito legal. Então quando a gente resolveu também que ia sair, de começar a traçar a saída de Maceió, a gente também viu o seguinte, vamos para Porto de Galinhas, né? E até lá a gente ainda em Alagoas, a gente vai passar por Maragogi, né? E que também é um lugar bem bonito, né? Quem não conhece, ali estava realmente com umas restrições, e quando a gente passou por lá era no final de semana, então no final de semana tinha umas restrições maiores do que nos finais de semana, do que durante a semana, e teve esse problema, né? Essa questão. Mas de qualquer forma, lugar maravilhoso também, que vale a pena passar. E um outro lugar também chamado São Miguel dos Milagres. Esse lugar a gente adorou, porque a gente chegou lá e tava com a maré baixa, bem seca a maré, né? O mar recuou bastante. Então a gente andou assim, sei lá, quase 1 quilômetro para dentro do mar ali, e tudo dando pé, caminhando, né? Então ali você só ouvia o vento, o barulhinho do mar e mais nada. Ali você estava completamente envolvido pela natureza, outra sensação de estar realmente em outra dimensão, num lugar paradisíaco, maravilhoso daquele, e a gente estava lá, né? E lógico, sempre pensando, vai ter live domingo, tem conteúdo para publicar, tem não sei o quê, mas com aquela sensação maravilhosa de que em algumas horas a gente chegaria a algum lugar e lá teria a nossa estrutura necessária de internet e tudo para trabalhar, né? Em Maceió, o fornecimento de internet foi bem legal, os serviços de entrega funcionaram bem também, tanto de mercado quanto de... Hoje, se você estiver numa cidade, não tem problema de entrega, acho que nem nas vilas menores. E tem alguns lugares que eu estou lembrando que a gente passou de carro também, que eu não sei dizer nem onde que é, como que é, nem nada, mas a gente passava nos lugares que era aquelas vilazinhas pequenininhas, com pouquinhas pessoas, do nada apareciam uns comércios, depois acabava o negócio, aí depois era zona rural de novo e tal, que também fazem tudo valer muito a pena, né? Porque essas coisas ficam na lembrança e você não sabe nem onde que é exatamente aquele local, né? Aqueles locais. Mas esse trajeto aí no passeio foi muito, muito, muito agradável, muito bacana e valeu muito, muito a pena. Então, esse período que envolveu a saída de Aracaju até o caminho para Porto de Galinhas, que na verdade foi Alagoas, né? Foi muito legal em termos de belezas naturais, em termos de estrutura, em termos de diversidade de lugares para passear,
E algumas dessas experiências que foram realmente, deram a sensação de estar sendo transportado para outra dimensão, para outro lugar diferente, que é, na verdade, a essência daquilo que a gente imagina quando a gente planeja levar uma vida nômade ou fazer uma viagem de férias, né? É exatamente aquilo, aquela sensação de, cara, eu estou aqui num lugar que eu não sei nem onde é que é, não sei como é que eu cheguei, como é que eu vou embora. Você fica completamente envolvido ali pelas belezas naturais da coisa, né? E um sentimento de liberdade. Realmente, nesses lugares, o sentimento de liberdade, que é, inclusive, dos pontos-chave do nosso processo de investimento, né? Inclusive para mim também, para mim é o mais importante de tudo, estava ali estava presente em você passar, de repente, num lugar desse, numa terça-feira, numa quarta-feira, né? Tá longe de absolutamente tudo, né? Em alguns lugares o sinal até ficava ruim de internet, mas não tinha problema nenhum. Você já estava onde você queria estar mesmo e as sensações eram muito boas. Então, essa trajetória em Alagoas foi realmente fantástica, foi muito bacana e a gente teve bons momentos lá. Bom, então foram 30 dias e aí daí a gente já estava começando a planejar a nossa saída para Pernambuco, não, para Paraíba, para João Pessoa, só que iríamos colocar uma semana antes ali em Porto de Galinhas para aproveitar o tempo e conseguir conciliar com a hospedagem que a gente viu. E em Porto de Galinhas a gente já estava com a missão de adicionar um outro componente, que é chegar num lugar e estabelecer a atividade física regular, um compromisso regular durante todo o mês. E eu vou falar disso, por que isso foi fundamental também. Vou falar disso no nosso próximo podcast, tá bom? Então essa foi a nossa aventura transcendental nas Alagoas, né, com muita lembrança bacana, altíssimo astral e um lugar maravilhoso que vale realmente a pena conhecer, caso você não conheça, e tenho certeza que revisitar, caso você já conheça, beleza? Então esse foi o nosso podcast de hoje, um grande abraço e até a próxima. O BonaCash é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.